Helena estacionou o carro em frente ao prédio novo pouco antes do entardecer. O céu tingia-se de laranja e dourado, refletindo nos vidros altos da fachada moderna. Sentiu um arrepio, mistura de expectativa e receio. Aos 57 anos, recomeçava sozinha. O porteiro sorriu, ajudando-a a descarregar caixas. No elevador panorâmico, observou a cidade se distanciando sob seus pés. Gostava daquela sensação de ver tudo de cima, como se pudesse enxergar de outro ângulo a própria vida. O apartamento 302 era amplo e claro, com varanda voltada para um jardim silencioso. As caixas empilhadas formavam labirintos, lembrando-lhe que um lar não nasce pronto, mas aos poucos, enquanto cada objeto encontra seu lugar. Helena abriu as janelas, deixando o vento entrar. Respirou fundo, cheirava a tinta fresca, a promessas. Preparou um café simples, sentou-se no sofá improvisado e ficou escutando os sons do prédio. Ouviu passos distantes, o estalar de uma panela em algum apartamento vizinho, um riso abafado. Aquele universo novo parecia cheio de histórias à espera para serem descobertas. Naquela noite, antes de dormir, percorreu o corredor. As portas numeradas formavam um cenário tranquilo, iluminado por lâmpadas suaves. Quando passou pelo 304, sentiu um aroma leve de ervas e algo assando lentamente. Sorriu sem saber por quê. Voltou ao 302 com a sensação de que aquele endereço não era apenas um ponto no mapa, mas talvez o início de algo que mudaria o rumo de seus dias. Na manhã seguinte, Helena acordou com a luz atravessando as cortinas. Decidiu descer até o mercado próximo para comprar frutas e flores. No elevador, notou o painel de vidro revelando o jardim interno do prédio, caminhos sinuosos, bancos de madeira, um laguinho discreto. Pensou que poderia se acostumar àquela serenidade. Quando voltou, carregando sacolas, teve dificuldade para equilibrar tudo e digitar o código do portão. Uma voz masculina, firme porém gentil, soou atrás dela. "Deixe-me ajudar." Ela se virou e viu um homem de avental branco salpicado de algo avermelhado, talvez molho. O cabelo grisalho era cortado curto, mas tinha um ar desordenado, como se ele tivesse largado a cozinha às pressas. Seus olhos castanhos possuíam um brilho divertido. "Obrigada", disse Helena, rindo do próprio embaraço. "É o mínimo que um vizinho deve fazer. Você deve ser a nova moradora do 302, certo?" "Sou Marcos, do 304. Ele estendeu a mão livre, e ela apertou, sentindo a palma aquecida, talvez pelo calor das panelas. Enquanto entravam juntos no hall, Marcos comentou sobre o prédio, as hortas comunitárias na cobertura, a tranquilidade dos moradores. Falava com entusiasmo, como quem realmente apreciava estar ali. Antes de se despedir, inclinou-se levemente, como se guardasse um segredo. "Estou preparando um prato especial para o almoço. Se não tiver planos, passe lá mais tarde. Gosto de dar boas-vindas pela cozinha." Helena agradeceu, surpresa com a naturalidade do convite. Subiu para o apartamento com um sorriso que não conseguiu controlar. Enquanto organizava as compras, pensava em como um simples gesto, alguém oferecer ajuda, um convite inesperado, podia colorir um dia comum. Na varanda, o sol da manhã iluminava as plantas que ela havia trazido do endereço antigo. Sentiu que, talvez, aquela mudança tivesse mais a oferecer do que apenas paredes novas. Podia ser o início de uma amizade, ou de algo que ela ainda não ousava nomear. O relógio marcava quase 6 da tarde quando Helena ouviu uma batida suave à porta. Por um instante, pensou que fosse algum funcionário do prédio, mas, ao abrir, encontrou Marco sorrindo, equilibrando uma travessa coberta por um pano de linho. O aroma que escapava dali era tão convidativo que ela sentiu o estômago reagir antes mesmo de perguntar o que era. "Espero que você aceite um presente de boas-vindas", disse ele, erguendo o prato com cuidado. "É um risoto de limão siciliano com lascas de queijo parmesão. Fiz a mais e pensei que seria melhor compartilhar do que guardar na geladeira." Helena, surpresa, convidou-o a entrar. O apartamento ainda tinha caixas empilhadas, mas ela improvisou espaço na pequena mesa da varanda. Marcos retirou o pano, revelando o risoto cremoso, salpicado de raspas amarelas que refletiam a luz do entardecer. "Costumo cozinhar quando preciso colocar os pensamentos em ordem", explicou ele, enquanto servia 2 porções. "E oferecer comida sempre foi meu jeito favorito de dizer bem-vindo." Helena provou a primeira garfada.
O sabor era fresco, delicado, com um toque ácido que despertava os sentidos. Sorriu, fechando os olhos por um segundo. Está perfeito, elogiou, genuinamente encantada. Você cozinha profissionalmente? Ele riu, ajeitando o avental. Fui chefe durante muitos anos. Tive um restaurante premiado, mas, depois de um divórcio complicado, decidi desacelerar. Hoje gosto de cozinhar apenas pelo prazer do gesto. E, claro, para vizinhos simpáticos. Riram juntos, e Helena percebeu que o ambiente parecia menos vazio. Conversaram sobre livros, filmes e sobre o bairro, enquanto o céu mudava de azul para tons de violeta. Quando Marcos se despediu, prometendo trazer outra receita qualquer dia, Helena ficou sozinha com uma sensação nova. Uma alegria tranquila, como se alguém tivesse temperado aquele começo de vida com um toque de esperança. Nos dias seguintes, a rotina de Helena ganhou um tempero inesperado. Marcos começou a aparecer mais vezes, sempre com um prato diferente na mão. Sopas cremosas, massas frescas, tortas coloridas. Cada visita trazia uma surpresa e, aos poucos, o apartamento de Helena deixou de ser apenas um espaço vazio e passou a ser um lugar de encontros leves, cheios de aromas e risadas. As conversas começaram nos corredores do prédio, antes mesmo de entrar no apartamento dela. Falavam sobre receitas, ingredientes e memórias culinárias, mas rapidamente os assuntos se ampliavam. Marcos contava histórias de suas viagens pela Itália, França e Japão, de mercados que visitará, pratos que criará e clientes que marcavam sua memória. Helena, por sua vez, compartilhava detalhes de sua carreira, de viagens a trabalho da vida que levava antes de decidir mudar-se sozinha. Um dia, enquanto caminhavam pelo corredor, ela percebeu algo que antes passaria despercebido: a maneira como Marcos olhava para ela. Não era apenas curiosidade, mas uma atenção genuína, uma sutileza de interesse que fazia o coração de Helena acelerar sem que ela percebesse. Ele, por outro lado, parecia sempre escolher cuidadosamente os pratos que trazia, como se cada receita tivesse a intenção de transmitir mais que sabor, talvez conforto, ou até afeto. A presença dele começou a marcar os dias. Os pequenos gestos, abrir a porta, trazer um prato, perguntar como estava, tornavam-se momentos esperados, quase ritualísticos. Helena notou que sorria mais, que o apartamento soava menos silencioso e que ela guardava ansiosa a próxima visita. Naquela tarde, ao abrir a porta, encontrou Marcos com uma bandeja de torta de maçã. Ele ergueu uma sobrancelha e disse, com ar divertido: "Hoje é dia de sobremesa. Espero que esteja com fome." Helena riu, sentindo uma pontada de curiosidade sobre até onde aquela amizade saborosa poderia chegar. Pela primeira vez em muito tempo, abriu-se a possibilidade de que algo inesperado estivesse prestes a acontecer. Naquela noite chuvosa, Helena ouviu o som delicado da chuva batendo na varanda e sentiu uma pontada de melancolia. Decidiu organizar rapidamente o apartamento, mas logo uma batida firme na porta interrompeu seus pensamentos. Ao abrir, encontrou Marcos com uma travessa fumegante nas mãos. "Lasanha caseira", anunciou ele, com um sorriso quase tímido. "Pensei que combinaria com este clima." Helena hesitou por um instante, mas a hospitalidade falou mais alto. "Entre, está chovendo demais." O apartamento ainda tinha caixas semiabertas, livros empilhados e utensílios espalhados, mas, de repente, parecia mais acolhedor. Marcos colocou a travessa na mesa improvisada, e o aroma da lasanha, rico e reconfortante, preencheu o ambiente. Sentaram-se lado a lado, compartilhando utensílios, risadas e histórias. Enquanto comiam, Helena percebeu algo que a tocou profundamente. Marcos não apenas cozinhava, ele observava as pequenas reações, o jeito que ela provava cada garfada, ajustava a quantidade de tempero ou a temperatura do prato de acordo com sua expressão. Havia uma delicadeza quase poética naquele cuidado silencioso. Entre uma garfada e outra, conversaram sobre filmes antigos que ambos adoravam, cafés que tinham marcado suas memórias e lugares que sonhavam visitar. A conversa fluía com naturalidade, sem pressa, como se o tempo tivesse decidido desacelerar para eles. Helena percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se completamente à vontade com alguém, sem barreiras, sem máscaras. Quando a última colherada desapareceu, a chuva já havia diminuído, e o aroma da comida ainda preenchia o apartamento. Marcos, sem pressa, levantou-se e disse: "Foi um prazer compartilhar este jantar com você."
Espero que tenha gostado. Helena sorriu, sentindo que algo mais profundo começava a se desenhar ali, entre aromas e risadas, entre conversas e gestos silenciosos. Pela primeira vez, a mudança para o 302 parecia não apenas uma nova etapa da vida, mas o início de algo inesperado e emocionante. Com o passar das semanas, Helena começou a perceber detalhes que antes passariam despercebidos. Marcos não era apenas generoso com pratos deliciosos, havia uma delicadeza em cada gesto, uma atenção que ia além da cozinha. Ele lembrava-se das preferências dela, dos ingredientes que mais gostava, do vinho que combinava melhor com cada receita. Era como se, por meio da comida, tentasse decifrar sua personalidade, entender seu humor e até acompanhá-la silenciosamente em cada pequeno prazer. Em uma tarde de domingo, Helena estava sentada na varanda lendo um livro, quando ouviu batidas suaves na porta. Era Marcos, com uma bandeja de canapés e um sorriso contagiante. Ele entrou, colocou a bandeja na mesa e comentou sobre um novo tempero que havia descoberto em uma feira. Sentaram-se lado a lado, compartilhando risadas e pequenas histórias do dia. Sabe, Helena, começou ele, quase hesitante, depois de meu divórcio, precisei reaprender a encontrar alegria em coisas simples. Cozinhar para alguém é minha forma de redescobrir felicidade. Helena observou, sentindo uma pontada de ternura. Aquelas palavras, simples e sinceras, revelavam não só sua experiência de vida, mas também sua vulnerabilidade. Ela percebeu que havia algo genuíno, quase poético, na maneira como ele se entregava aos pequenos gestos do cotidiano. Os encontros passaram a ser mais frequentes, e não apenas pela comida. Caminharam pelo corredor, dividiram cafés e conversas rápidas, e cada gesto carregava uma tensão sutil, uma cumplicidade silenciosa. Helena começou a notar os olhares demorados, a maneira como ele se aproximava, quase tocando suas mãos, mas sem jamais ultrapassar limites. A cada visita, a sensação de expectativa crescia. Não era apenas o sabor dos pratos que encantava Helena, mas a presença dele, o cuidado discreto e a forma como ele parecia enxergar além de suas defesas. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitia imaginar que a mudança para o 302 não havia sido apenas geográfica, mas também emocional, um portal para algo que há muito tempo não sentia: conexão profunda, companhia e, talvez, amor. Numa tarde ensolarada de sábado, Helena recebeu uma mensagem inesperada: "Venha almoçar comigo no 304, tenho algo especial para você." Ela hesitou por alguns segundos, o coração acelerado, e depois sorriu, curiosa. Decidiu aceitar o convite. Vestiu-se com cuidado, escolhendo algo confortável, mas que a fizesse sentir-se bonita. Ao chegar à porta de Marcos, foi recebida com um sorriso caloroso e o aroma de ervas frescas preenchendo o ar. O apartamento dele era acolhedor, uma mistura de elegância simples e charme rústico. Panelas penduradas, livros de gastronomia empilhados e pequenos detalhes que revelavam sua vida dedicada à cozinha. Ele conduziu Helena até a mesa, que estava posta de forma impecável, louças brancas, copos de cristal e uma travessa fumegante no centro. "Preparei um peixe ao molho de ervas", disse Marcos, enquanto servia os pratos. "Escolhi este vinho porque combina perfeitamente com o prato." Enquanto comiam, a conversa fluía naturalmente. Ele contou histórias de suas viagens à Toscana, as pequenas vilas italianas que visitou, o aroma das cozinhas locais e o encanto das receitas familiares. Helena compartilhou lembranças de sua carreira e das cidades que conheceu a trabalho, mas também revelou detalhes de sua vida pessoal, seus sonhos, medos e pequenas alegrias do cotidiano. O clima era íntimo, porém leve. Cada gesto de Marcos, cada olhar, carregava um cuidado que ia além da culinária. Quando riu de uma história engraçada, Helena percebeu que sentia algo além da amizade, uma curiosidade crescente sobre o que poderia surgir daquele vínculo. Ao final da refeição, Marcos aproximou-se discretamente e disse: "Sinto que estamos começando algo diferente. Espero que possamos explorar isso juntos, no nosso tempo." Helena sorriu, sentindo uma mistura de expectativa e calor no peito. O convite para aquele almoço não era apenas sobre comida, mas sobre abrir espaço para sentimentos novos, uma promessa silenciosa de que ambos estavam dispostos a descobrir o que poderia florescer entre eles. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. As conversas durante o almoço continuavam ecoando em sua mente. As histórias de Marcos, cheias de aromas e memórias de lugares distantes, misturavam-se às suas próprias lembranças de viagens e experiências.
Havia algo nos detalhes que ele compartilhava, a descrição minuciosa de um mercado de especiarias em Florença, o aroma do pão recém-saído do forno em Paris, que a fazia sentir-se presente em cada cena. No dia seguinte, Helena recebeu outro gesto inesperado, uma pequena caixa com uma receita manuscrita e um saquinho de temperos especiais. Anotado com sua caligrafia firme e elegante, o bilhete dizia: "Para você, para que experimente sabores que lembram a alegria das nossas conversas. Com carinho, Marcos." Enquanto preparava o prato sugerido, Helena sentiu-se conectada àquele momento, como se cozinhar juntos, mesmo à distância, fosse uma extensão de sua intimidade. O aroma que preenchia sua cozinha trouxe uma sensação de conforto, uma lembrança de que, mesmo nas pequenas coisas, Marcos conseguia tocar sua vida de maneira significativa. Mais tarde, quando se encontraram no corredor do prédio, Helena notou o sorriso dele, um brilho especial nos olhos que não estava ali antes. Ele comentava sobre o tempero, perguntava se ela tinha sentido a diferença, se tinha gostado, e ela sentia uma mistura de alegria e nervosismo. Cada gesto dele transmitia atenção, cuidado e um afeto silencioso que não precisava de palavras explícitas. Entre conversas sobre sabores e lembranças, Helena começou a perceber que a presença dele preenchia espaços que ela nem sabia que estavam vazios. Não era apenas amizade, nem apenas a magia da comida. Era algo mais profundo, uma conexão emocional que crescia silenciosamente, mas que já deixava marcas em seu coração. Quando se despediram, o corredor parecia menor, quase íntimo, e Helena voltou para seu apartamento com a certeza de que aquele início inesperado tinha potencial para transformar não apenas seus dias, mas também o jeito como via a própria vida. No domingo seguinte, Marcos surpreendeu Helena com um convite diferente. "Que tal explorar a feira gastronômica do centro comigo?" perguntou, com um sorriso que despertou um frio gostoso no peito dela. Ela aceitou prontamente, sentindo uma mistura de curiosidade e entusiasmo. Ao chegarem, foram recebidos por cores, aromas e sons vibrantes. Barracas de queijos artesanais, pães recém-assados, frutas exóticas e temperos que exalavam perfumes intensos criavam um cenário quase mágico. Helena se perdeu entre as cores das frutas, enquanto Marcos comentava sobre técnicas de preparo, combinações de sabores e a história de cada ingrediente. O passeio, porém, ia além da gastronomia. Eles riam juntos, provavam pequenas amostras, compartilhavam opiniões e pequenas histórias. Cada toque de mãos, quando ele ajudava a carregar sacolas ou ajustava o avental dela, parecia carregar uma eletricidade silenciosa. Helena percebeu que seu coração acelerava de maneira inesperada, não apenas pelos sabores, mas pela proximidade dele. Mais tarde, sentaram-se em um banco da praça próxima, com sacolas ao lado e mãos quase se tocando. A conversa tornou-se mais pessoal, leve, como se o mundo ao redor desaparecesse. Marcos contou sobre sua infância, os primeiros passos na cozinha, a paixão que sempre sentiu por criar pratos que emocionassem as pessoas. Helena, por sua vez, falou sobre suas conquistas, seus medos, os momentos que a levaram a mudar de vida. Enquanto caminhavam de volta para o prédio, ele segurou a mão dela por um instante, breve, mas carregado de significado. Ela não retirou a mão, e um sorriso silencioso passou entre eles. Helena percebeu que aquele simples passeio tinha transformado algo dentro dela, o gosto da aventura, da cumplicidade e do toque delicado de Marcos. Ao entrarem no 302, o aroma da noite parecia diferente, mais intenso. Ela se deu conta de que não era apenas a cidade ou os sabores que a encantavam, mas a sensação de estar ao lado de alguém que a compreendia sem pressa, alguém que transformava cada momento em lembrança inesquecível. Certa noite, Marcos apareceu à porta de Helena com uma cesta cheia de ingredientes frescos e um brilho divertido nos olhos. "Que tal uma aula de culinária improvisada?" sugeriu, com um sorriso que a fez corar levemente. Ela riu, sentindo a empolgação e a curiosidade crescerem. Aceitou o convite, e juntos organizaram a cozinha dela. Panelas, tábuas, temperos espalhados e uma música suave ao fundo. Marcos explicou cada passo, mostrando cortes precisos, técnicas de mistura e o segredo de cada tempero. Helena, atenta, tentava acompanhar, misturando, provando e rindo de seus próprios erros ocasionais. Enquanto preparavam a refeição, a cozinha se encheu de aromas, risadas e olhares prolongados. Marcos comentava sobre como cada gesto na cozinha poderia ser uma forma de expressão, de cuidado, de afeto.
Helena percebeu que ele não apenas ensinava receitas, mas compartilhava partes de si mesmo, pedaços de sua vida que só alguém de confiança poderia conhecer. O clima entre eles tornou-se mais íntimo, mas ainda sutil. Os dedos se tocaram ao passar utensílios, os olhares demorados encontravam-se mais vezes, e sorrisos silenciosos transmitiam mais que palavras. Helena sentiu uma conexão crescente, um desejo de prolongar aquele momento simples e especial. Quando finalmente provaram o prato pronto, houve uma pausa. O sabor estava perfeito, mas a sensação que ambos carregavam era ainda mais intensa. Uma mistura de alegria, cumplicidade e algo não dito, algo que flutuava entre eles e preenchia a cozinha com tensão delicada. Ao final da noite, enquanto limpavam juntos, Marcos olhou para Helena e disse, com sinceridade: "Cozinhar com você é diferente. Mais do que ensinar ou preparar pratos, sinto que estamos compartilhando momentos que vão além da comida." Helena sorriu, sentindo o calor daquela intimidade crescer em seu peito. A noite havia começado com uma aula de culinária, mas terminava com a promessa silenciosa de algo que ambos ainda precisavam explorar. A possibilidade de um amor inesperado, temperado com cuidado, paciência e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Nos dias que se seguiram, as visitas de Marcos tornaram-se mais frequentes, mesmo que nem sempre trouxesse pratos elaborados. Às vezes, bastava uma xícara de café, uma taça de vinho ou apenas alguns minutos no corredor. Nessas ocasiões, o silêncio entre eles parecia carregar significados profundos. Helena começou a perceber os olhares demorados, os pequenos gestos de cuidado, o jeito como ele inclinava a cabeça quando a observava falar. Era um olhar que a reconhecia de maneira íntima, mas sem pressa. Um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Helena sentia o coração acelerar, mesmo nos momentos mais simples, como quando ele a ajudava a colocar o café na mesa ou ajustava uma toalha. Cada ação carregava uma tensão sutil, quase imperceptível para quem não prestasse atenção, mas que para ela significava muito. Uma tarde, enquanto conversavam sobre livros no corredor, Marcos deixou a mão encostar levemente na dela. O toque foi breve, quase casual, mas suficiente para que ambos sentissem a eletricidade daquele contato. Helena não recuou, manteve o olhar firme, sentindo uma mistura de expectativa e curiosidade. O vínculo entre eles parecia crescer a cada gesto, cada sorriso e cada toque silencioso. Não era apenas amizade, e nem apenas a magia da comida compartilhada. Havia algo mais profundo surgindo. Helena percebeu que se sentia segura na presença dele, e ao mesmo tempo, despertava nela um desejo sutil, aquele tipo de desejo que surge lentamente, sem pressa, mas inevitável. Quando se despediram naquela tarde, Helena entrou no apartamento com a sensação de que algo estava mudando dentro dela. O corredor, que antes parecia apenas um espaço de passagem, agora era palco de descobertas, de encontros silenciosos e de promessas que ainda precisavam ser ditas. Ela sorriu sozinha, percebendo que sua vida no 302 já não era apenas sobre mudanças físicas, mas sobre o despertar de sentimentos que há muito tempo estavam adormecidos. Depois de uma tarde cansativa de trabalho, Helena encontrou um bilhete preso à porta do 302. Em sua caligrafia firme e delicada, Marcos havia escrito: "Hoje, o cardápio é conforto. Venha quando quiser." Ela sorriu, surpresa com um gesto simples, mas carregado de significado. Decidiu aceitar, curiosa para descobrir o que ele havia preparado desta vez. Ao abrir a porta do 304, foi recebida pelo aroma de ensopado recém-preparado, quente e reconfortante. Marcos a olhou com aquele sorriso discreto que já conhecia tão bem, e algo em seus olhos fez o coração de Helena disparar. Sentaram-se à mesa, ainda que pequena, e começaram a jantar. O ensopado estava delicioso, mas o que mais chamava atenção era a maneira como ele se preocupava com cada detalhe. Provava a temperatura do prato, oferecia o pão com cuidado, perguntava se ela gostava do tempero. Cada gesto transmitia atenção e carinho, e Helena sentiu uma ternura inesperada crescer dentro de si. Durante o jantar, Marcos segurou a mão dela por um instante. Foi breve, mas suficiente para que ambos percebessem que aquilo não era apenas amizade. A conexão silenciosa se tornava mais intensa, carregada de significados que eles ainda não precisavam nomear. Helena percebeu que cada gesto dele, cada olhar, cada toque casual, estava abrindo espaço para sentimentos que há muito tempo ela não permitia. Quando se despediram, a chuva fina lá fora parecia dar o tom da noite, silenciosa, acolhedora,
cheia de pequenas surpresas. Helena voltou para o 302 com o coração acelerado e a sensação de que aquele gesto inesperado tinha transformado não apenas o dia, mas toda a percepção que ela tinha de sua vida ali. Entre aromas e gestos delicados, Helena sentiu que algo profundo começava a surgir, e que, pela primeira vez em muito tempo, permitir-se sentir não parecia arriscado, mas inevitável. Alguns dias depois, Marcos surpreendeu Helena com um convite diferente. Gostaria de me acompanhar a um quarteto de jazz esta noite? É um lugar pequeno, intimista, perfeito para conversarmos sem pressa. Helena sentiu uma mistura de entusiasmo e nervosismo. Aceitou, curiosa para compartilhar momentos fora da rotina do prédio. Quando chegaram, o ambiente era aconchegante, iluminado por luzes suaves e velas, com a música preenchendo cada canto do espaço. Sentaram-se próximos, o som do saxofone e do piano criando uma atmosfera quase mágica. Enquanto a música tocava, Helena percebeu a proximidade de Marcos de uma forma diferente. Cada gesto dele, o leve toque no braço ao comentar algo engraçado, a forma como ele inclinava o corpo em sua direção, transmitia cuidado e atenção. Ela sentiu seu coração acelerar, consciente da intensidade silenciosa que crescia entre eles. Após o concerto, caminharam pelas ruas iluminadas, o vento fresco da noite envolvendo-os. Em um momento, ele a abraçou discretamente, não apenas para aquecê-la, mas como um gesto natural de proteção e intimidade. Helena apoiou-se levemente, sentindo a segurança daquele toque e a confiança que crescia em seu peito. O passeio terminou em frente ao prédio, e por alguns segundos, ficaram apenas observando as luzes da cidade refletindo no asfalto molhado pela recente chuva. Marcos quebrou o silêncio com uma voz baixa e sincera. Sinto que estamos descobrindo algo novo e bonito juntos. Quero aproveitar cada momento, sem pressa, mas com verdade. Helena sorriu, sentindo que aquelas palavras confirmavam o que ambos já sentiam, mas ainda não haviam declarado. A noite de música, os olhares e o toque delicado criaram um elo silencioso, cheio de expectativas, ternura e desejo contido. Pela primeira vez, Helena percebeu que a vida podia surpreender mesmo depois dos 50, oferecendo encontros que aqueciam a alma e despertavam sentimentos que ela pensava ter esquecido. Alguns dias depois da noite de jazz, Helena sentiu que precisava falar sobre seus sentimentos. Estava sentada na varanda do 302, observando o céu tingido de laranja e rosa pelo pôr do sol, quando ouviu batidas suaves à porta. Era Marcos, carregando uma pequena sacola com pães e queijos para o lanche da tarde. Sentaram-se na mesa da varanda, e o silêncio confortável se instalou por alguns instantes, até que Helena respirou fundo e começou. Marcos, preciso te contar algo. Eu não esperava sentir isso novamente, depois de tantos anos. Mas, com você, sinto algo diferente. Algo que mistura amizade, carinho, e talvez mais. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando-a com atenção, como se cada palavra dela fosse preciosa. Então, respondeu com suavidade. Helena, eu também não esperava. Mas sinto o mesmo. Não apenas amizade, mas algo profundo, que cresce a cada gesto, a cada conversa, a cada prato compartilhado. Não quero apressar nada, mas quero explorar isso contigo, se você permitir. Ela sorriu, sentindo o peso de anos de solidão e cautela se dissolver. Pela primeira vez, podia imaginar um futuro em que permitia a si mesma sentir sem medo, abraçar a intimidade que surgia de maneira natural e sincera. A conversa se prolongou até o entardecer, entre confidências e risadas. Marcos contou sobre medos e sonhos, sobre a vida após o divórcio e como cozinhar para alguém havia se tornado sua maneira de se conectar. Helena compartilhou seus receios e esperanças, percebendo que havia encontrado alguém capaz de entendê-la, sem pressa, sem julgamentos. Quando a tarde terminou, não houve pressa para se despedirem. Ficaram ali, lado a lado, compartilhando o silêncio, sentindo a presença um do outro. Era um momento simples, mas carregado de significado. Helena percebeu que, mesmo após tantos anos, ainda era possível recomeçar, amar e se permitir ser amada. A mudança para o 302 não fora apenas física, tinha aberto espaço para emoções que ela julgava adormecidas. Na manhã seguinte, Helena abriu a porta para encontrar Marcos com uma bandeja de croissants recém-saídos do forno e 2 xícaras de café fumegante. O aroma preenchia o corredor, aquecendo o coração dela antes mesmo de trocar palavras. Sentaram-se na varanda do 302,
lado a lado, compartilhando o café e o silêncio confortável, enquanto a cidade despertava lentamente ao redor. Eles não precisaram falar muito. Cada gesto, cada olhar, carregava cumplicidade construída ao longo das semanas. Marcos observava Helena com um brilho nos olhos, e ela sentia a segurança de estar ao lado de alguém que a compreendia profundamente. O vento suave da manhã, misturado ao cheiro da massa fresca, parecia assinar aquele momento como especial, único e memorável. Enquanto comiam, Helena percebeu que aquela relação havia se transformado em algo maior que a amizade ou o simples prazer da culinária. Era uma conexão que tocava sua alma, feita de pequenas atitudes, olhares e gestos delicados. Pela primeira vez, sentiu que o futuro podia ser saboreado com calma, sem pressa, mas cheio de possibilidades. Marcos, percebendo seu sorriso, estendeu a mão, e ela entrelaçou os dedos aos dele. Não era apenas um toque físico, mas um pacto silencioso. Estavam dispostos a explorar juntos os dias que viriam, cada momento, cada refeição, cada conversa. Helena sorriu, sentindo que aquela manhã era apenas o início de muitos encontros, de muitas descobertas. Naquele instante, ela compreendeu que a mudança para o 302 não significava apenas um novo apartamento ou uma nova etapa da vida. Significava reabrir-se ao mundo, permitir-se sentir, experimentar e amar novamente. Entre o aroma dos croissants e o calor do café, Helena e Marcos descobriram que os sabores da vida são mais intensos quando compartilhados, e que o futuro, mesmo inesperado, poderia ser delicioso, cheio de amor e cumplicidade. E assim, no 302 e 304, a vida seguiu, temperada de atenção, cuidado e pequenos gestos que transformavam cada dia em algo memorável, mostrando que nunca é tarde para se permitir viver um novo capítulo de amor e felicidade. Gostou da história de Helena e Marcos? Não perca nenhum capítulo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias de romance e recomeços. Cada episódio traz novos sabores, emoções e momentos que vão aquecer seu coração.